para vocês acompanhar o tutorial. E aí ele pegou aquele carrinho e começou desde o processo de mapeamento, inclusive, de ver como é que vai organizar ali o mapeamento para começar a texturizar. Ficou lindo, lindo. Sabe aquela coisa que é de quem tem aquele olhar que passou um nível acima? Aquele olhar clean, sabe? Nossa, ficou, para mim, para a gente aqui da Revo, foi uma felicidade muito grande essa conexão com esse cara. Tá? Foi incrível. E lança essa semana. E nessa semana, lança, olha que semana importante para a gente, porque a gente está falando de uma coisa, gente, que era o que estava faltando muito. Aí a gente chama para fazer aqui no 3D um cara que está em grandes produções, apesar de jovem, vai fazer agora 30 anos, mas ele começou muito cedo, então já tem aí, sei lá, quase 15, 16, começou com uns 14, 15, hoje ele vai fazer 30, tá quase 15 anos já fazendo isso, já trabalha em grandes produções, está fazendo um jogo incrível lá fora, e como ele tem esse trabalho muito apurado, e faz há muito tempo esse lance de mapeamento, textura, eu falei, cara, se o Porcel aceitar, vai ser a parada pra gente. Aceitou, botou muito amor, botou muito carinho no projeto. E lança também essa semana. Então, assim, Rafa, eu já tenho um bom conhecimento de textura. Mesmo assim, não tem essa. Eu estou assistindo ao curso inteiro dele também para aprender. O do Marcelo Souza também. Então, assistam esse também do Marcelo Souza. Façam, porque o carrinho já está pronto. É só pegar a modelagem, né? E botar e aprender a entender textura. Aí você cai para essa quarta temporada já, ou terceira? Quarta temporada de arte para jogos. Então, não só a gente conseguiu trazer junto aqui introdução à textura. Você já chegar texturizando? Não, calma. O que é Substance Painter? O que é Roughness? Vamos começar com uma coisa menos pesada, que tem 300 peças igual um modelo desse, não sei o quê. Calma, vamos para uma coisa básica aqui. E no final você olha básico, porque o carrinho tá lindo. Você faria um filme naquele estilo fácil. Tá lindo, lindo, lindo. Se a Gabi tiver a foto do carrinho aqui, que eu não tô com ele aqui. Nossa, lindo, lindo. E aí você tem essa introdução ao que é o processo de texturização na computação gráfica, já introduzindo com Substance Painter, ou seja, já está no programa certo, inclusive, porque se você vai ensinar textura, você vai ter que usar um programa. Já usamos o correto. E aí vem o Porcel com toda essa parte de produção do personagem, porque ele pegou a topologia, desmistificou, aí agora ele volta com o processo de texturização, inclusive ele que texturizou o cabelo. A parte da cor, né? O color. E aí ele vem, traz tudo isso para o Substance e ensina como se faz nas produções, são as mesmas que ele trabalha hoje. Produções de alto nível, onde ele vai fazer várias coisas interessantíssimas com esse modelo, vários testes, vai mostrar muita coisa interessante dentro do Substance. Então, agora é tempo que vocês precisam para ir pegando aulinha por aulinha. Eu digo, vocês pegarem para assistir e ir progredindo com o trabalho de vocês. Agora já está ali o passo a passo da compreensão do processo de texturização. E depois disso, que já é no próximo mês, aí vem pegar tudo isso e botar essa personagem inteira e colocar na Unreal Engine. E trabalhar o look dev lá. Os materiais lá, que aqui você fez as texturas. Colocar os materiais lá, fazer um rigging básico só para ela se mexer, respirar, coisas assim. Fazer uma iluminação interessante. Então, olha o processo completo. Agora a gente conseguiu nessa questão de, pelo menos, personagens para jogos, a gente completou tudo isso. E com o curso básico do Marcelo é para texturizar qualquer coisa em 3D. Eu só uso o Blender e tal. Eu gostaria de pegar as coisas que eu faço no Blender, Hard Surface, cenas cartoons e
e jogar para Substance pintar para trazer para o Blender. Tá lá, o curso do Marcelo vai funcionar totalmente para isso. E para quem está fazendo o de personagem para jogo, recomendo fazer o do Marcelo, conclui o carrinho. Você pode brincar com cores diferentes, porque, gente, o que mais foi incrível nessa tecnologia do Substance Painter é o quanto todo o processo ele é indestrutível. Se você consegue destruir se você quiser. Se fizer besteira. Eu quero dizer que, nossa, com um clique você bota essa armadura toda, vira verde, vira azul, vira rosa, pega as partes fundas dela cavadas e bota azul ali, e a parte de fora vira um laranja meio desbotado. Você trabalhou a organização dos materiais, aquilo vira um monte de camadas já setadas, onde você clica num negócio para mudar, tudo aquilo que você configurou naquela casinha, naquele layer, vai mudar junto. Imagina você fazer 6, 7, 8 skins. Então, para skin é maravilhoso, porque depois de texturizar essa personagem, a gente pode brincar com cores e já gerar umas 6, 7 skins diferentes só brincando com cor. Ou mesmo no seu portfólio, você faz vários testes de cores diferentes na personagem e tal. Então, entendam como, para mim, essa semana, para mim e para todos aqui da Revo, está sendo muito especial. Entregar uma coisa que já era um pedido por vocês antes do Academy e a Revo estarem juntos. Não sei se vocês lembram. Rafa, quando tem textura? Rafa, quando tem textura? Estamos completando aí o 2º ano. Mas está aí. Agora com 2 pessoas que a gente admira muito. E a partir de agora não ficarão mais sozinhos no relento, no frio. Na hora de texturizar os personagens de vocês. Tá? De criar, de fato, um look dev bonito, que já funciona dentro da Unreal. Isso é muito bom, porque você mostra como que a coisa está funcionando dentro de uma engine. Não importa se a empresa que vai te contratar não usa Unreal. Mas vê que você cria, já sabe o processo de criar arte para jogos com tudo certinho. A topologia está perfeita para alguém animar. A quantidade de polígonos está extremamente eficiente. Sem desperdício e com toda a silhueta necessária. Tem nada ali que eu vejo que no 3D tinha de volume que aqui perdeu. Nada. Tudo que ia mexer suavemente na silhueta está aí. Deixa eu chamar o Porcelli. Aí você tem essa textura maravilhosa, esse render maravilhoso do Porça, que acaba de chegar. Depois Unreal. Então a gente conseguiu, pelo menos, fazer o primeiro curso base que vai de uma ponta a outra. Agora a gente pode fazer extras, um monstro. Para jogos. Aí a gente começa a fazer os extras. A gente, eu digo, não só eu, Porcelli, se um dia quiser, tiver convidado, vai estar, mas eu digo, a gente consegue agora, que a gente já tem o básico, que é de uma ponta a outra, a gente depois vai para extras, mas o mais importante é isso. Porcelli, meu querido, boa noite. Será que eu travei o seu microfone ainda? Ah, peraí, deixa eu... Eu tento... Alô? Agora foi. Ok, eu tinha me mutado. Boa noite, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Atrasado não, foi a hora que você combinou. Você combinou 8h30, são 8h26. Você chegou antes da hora. Tá adiantado. Porcelli estava falando para eles o seguinte, essa semana a gente vai liberar essa menina e vai liberar o curso de introdução à pintura e Substance Painter com o Marcelo Souza. Esse eu quero fazer. Isso, um carro de rally que ele fez, lindo, lindo, lindo. E a aula dele, vocês vão ver, vão deixar de gostar de mim. Porque vocês vão ver a serenidade, a maestria dele. E a gente libera esses 2 essa semana. Que maneiro, né? Que a galera vai ter agora esse... E assim, a propósito, cara, que lindo que você fez aí. Você salvou o modelo torto que eu fiz. Nada, já estava bom já. Eu só coloquei cor. Ah, tá. Bom que o pessoal vai ter bastante coisa para fazer, né? Nas férias de final de ano, então... Exatamente. Se era para sair esse negócio, que seja antes do final do ano do que final de janeiro, né? Quase não vi ninguém ainda postando low poly, então acho que o pessoal tá ocupado lá.
Poxa, é o seguinte, meu querido. Depois da primeira temporada que eu fiz a menina, você chegou aí na segunda e fez essa topologia lindíssima, extremamente profissional. Tava falando para eles na hora que você chegou. Não tem uma silhueta ali que não pegou. E no final ela tá leve. Olha o que é a eficiência. A eficiência no mapeamento, o que há de mais moderno, chique e elegante no mundo dos mapeamentos, o Porcelli trouxe com a maestria dele. Não desperdiçou um pixel, aquela UV. Se vai usar um mapa de 2,48, então, meu amigo, vai usar todo Tem que pixel ali, fazer vai ter igual no função. Tetris. Tetris, encaixou da melhor forma. Aí veio, acho que entrou o módulo de cabelo, aí entra você agora com textura. Diga-me, como é que foi aí o processo? Você fez alguns testes de cores na aula, já foi direto para essa cor? Conte-me como foi. Dá um spoilerzinho de leve para a galera aí. Eu vou compartilhar minha tela, então, o que vocês acham? Deixa eu ver o Substance Então deixa eu Painter tirar aqui. isso aqui. Então já até removi. Tava abrindo as coisas aqui. Eu queria ter colocado no Unreal já, só para dar um vislumbre da galera, mas não deu tempo. Mas se você fosse fazer meus dentes no Substance Painter, que cor você botaria? Olha. Branquinho. Tô dizendo. Beleza. Ia dar até problema na luz, né? Ia ficar aquele negócio estourado. Ia ser difícil de ver. Ia virar o Ken da Barbie lá. Compartilhando aqui, vocês estão vendo já? Não sei se já apareceu aí. Ainda não. Mas espera aí, deve aparecer aqui embaixo. Vê se é esse aí, Porcelli. É isso mesmo. É isso. Manda ver. Tem um mocinho aqui. Assim, nas aulas eu fui bem intuitivo, seguindo bastante aquelas primeiras refs que você tinha colocado lá no nosso PuriRef, que os alunos receberam também, né? Sim. Então, eu mantive aquela direção de arte, eu só fui, né, testando o que funcionava, o que não funcionava, né? Teve um momento que o vestido dela aqui tava todo de uma cor, tava verde, daí eu fui testando. Então, foi bem orgânico o processo, assim. Eu até falei na primeira aula, assim, quando eu comecei a pintar, que nesse projeto aqui, como é mais pessoal, eu tava indo menos pro lado científico dos materiais, um pouquinho mais pro lado mais artístico mesmo, mais livre, assim, né? Tentando achar um visual que ficasse consistente, que tivesse um apelo visual bem interessante. Ainda tem coisas que provavelmente eu vou mudar, porque agora, né, depois que a gente faz uma pintura base, né, igual tá aqui, isso aqui não é o final ainda, né? Primeiro a gente tem que interagir com isso lá na Unreal, né? Porque é lá que a gente vai ver o resultado final. Por mais que você configure o teu Substance, né, para estar o mais próximo possível lá da Unreal, é sempre lá que a gente vai ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Então, a gente ainda vai voltar para o Substance provavelmente na próxima temporada, né? Porque esse processo de look dev, ele tá conectado tanto no Substance quanto na Unreal, né? Não é só pintar a textura e entregar pro jogo like, e tá tudo certo. Não, tem que interagir bastante. Então, mas nesse primeiro momento não queria complicar muito, né? Então eu queria só pintar ela inteira com vocês. E daí depois esses detalhes já fica mais fácil, né, de vocês compreenderem, né? Porque as layers já estão montadas, a estrutura do material já foi pensada, né? Então vocês já viram como que eu trabalhei, né, nisso. E depois para interagir é só realmente ir nessas camadinha por camadinha, né, que a gente vai criando, a gente organiza as camadas, a gente deixa tudo bem fácil da gente se achar para depois a gente ir, né, corrigindo o que precisar ser corrigido, né? Então vai ser um processo bem interessante. Eu quero colocar lá na Unreal logo, assim, porque é lá que o modelo vai brilhar de fato, assim. O quanto que essas camadas, para quem vai começar agora e viu esse monte de camada, o quanto assusta? Assim, tem que pensar que você vai empilhando coisas, né? Se eu tirasse elas agora, é que se eu for fazer isso aqui, vai levar um tempo para processar, né? Eu até posso deixar ela aqui um pouquinho mais leve. Pera aí, deixa eu dar uma otimizada na minha cena. Mas o material é muito simples, a gente vai, tipo, meio que empilhando coisas. Então, você vai fazer um metal, né? A gente vai criar um metal base, ele vai ser um metal limpo, e daí em cima dele você vai fazer uma camada de poeira, por exemplo. Aí em cima da poeira você vai fazer uma camada de arranhados, e daí o arranhado vai tirar um pouco
o brilho, ou às vezes ele vai deixar o brilho mais polido ainda, então às vezes no arranhado no metal tem que estar mais brilhante do que o metal de fato, né? Então, porque ele arranha a superfície, né? Então, são coisas que a gente vai pensando para contar a história da personagem, né? Eu acho que as texturas, elas têm que ser utilizadas para trazer esse storytelling da personagem, né? Então, eu não queria fazer uma boneca que fosse limpinha, toda, né? Como se nunca tivesse ido pra guerra, só estivesse lá no castelo dela protegida, então trouxe bastante sujeira, bastante poeira, então a gente sempre vai empilhando essas camadinhas, parece que é muita coisa, mas se você for ver, são várias camadas simples, né? E às vezes tem uma camada ali, mas quando você vai ver, é uma camada que diz respeito só a uma sujeirinha que tá no nariz da personagem, daí por isso que as coisas vão se empilhando, né? E daí parece que é muita coisa, mas se você entende essa lógica básica de como você estrutura as layers, fica bem simples, na real. E aqui também parece que tem muita coisa, porque como eu optei em ter um material só, né, na personagem inteira, na armadura, né, e utilizar as UDIMs para usar Virtual Texture lá na Unreal, acaba que eu não preciso separar ela em materiais aqui. Então, aqui nas camadas também está separado em materiais, né? Então, eu tenho os metais, tem o couro, tem a meia calça, os tecidos, daí tem sujeira por cima de tudo, né? Para deixar tudo bem uniforme, como se tivesse tudo passando pelos mesmos terrenos, né? A mesma história. Então, parece complicado, mas não é. Cada pastinha dessa aqui é referente a uma aula que vai ter lá no curso. Então tá bem separadinho. Ótimo. Ó, o Sheik perguntou, Porcelli, você usou esse slut no Substance para ficar mais parecido com o Unreal? Não usei. Se eu não me engano, a Unreal é em linear, né? O esquema de cor dela. Se eu não me engano. Posso estar enganado também. No que vai colocar agora na Unreal, a gente não vai ver como fica parecendo na Unreal. A gente já vê na Unreal, né? Uhum. Deixa eu mudar isso aqui. Thiago perguntou se compensa mais comprar o Substance ou pagar mensalmente. Eu não sei quanto é que tá o valor agora. Eu acho que... Se comprar, você tem as atualizações todas? Eles não descontinuaram o lance de comprar uma vez só? Porque eu sei que tem na Steam, né? O Substance também. Mas eu não lembro, gente. Ah, o da Steam é antigo. Eu comprei o da Steam. Eu acho que você não vai ter atualizações se você não pagar mensalmente para a Adobe lá os valores que ela cobra da gente com uma faca na mão. Isso, da Steam, inclusive, é bem baratinho, porque tá cheio de desconto, porque realmente já é uma versão mais antiga. Não sei se mudou, tá? Posso estar falando besteira. Vamos ver se aqui vai mais rapidinho. Ó, o Leandro falou que, Leandro Cruz, que o da Steam é 1 ano de atualização. Então você deve pegar a última versão, né, Leandro? Não a antiga. Olha, não. Muito maneiro quando vai ligando os materiais, né? Olha só o trabalho do Ambient Occlusion, né? Já escurecendo algumas coisas. Eu até posso mostrar aqui. E do Normal Mapping juntos. Se eu, por Aí exemplo, tá o Normal Mapping e o ambiente, ambiente, né? Occlusion, né? Ó. E Normal Mapping. Circusão. Consegue tirar tudo? Sem Normal Map. O low poly tá segurando bem até os detalhes, né? Então, o Normal Mapping tá vendo só para dar aquele crispy, né? O Normal Map, ele tá também um pouquinho nos couros, aqui nesses detalhes dos cintos. Liga ele agora, assim, no zoom que pega do cinto ao peito. Ó, eu vou tirar aqui. Ele dá uma ajudada, né? Sim. Aí o Ambient Occlusion, joga aí pra gente ver. Dá uma força. Dá um volume, né? Sim, ele ajuda bastante. E muita coisa também na pintura para games, a gente acaba utilizando o Ambient Occlusion como máscara também. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, para tá ajudando a dar ainda mais profundidade em algumas coisas, assim. Então a gente usa, por exemplo, você vai usar um tom de azul, aí é legal você pegar o teu Ambient Occlusion, colocar na máscara e colocar um tom de azul escuro, né, nessa layer, para dar ainda mais presença para aquilo, né, para dar uma fakeada em algumas coisas. Então tem bastante esqueminhas assim que a gente acaba usando da liberdade poética quando a gente está fazendo games. Deixa eu tirar aqui as layers do metal, só para vocês entenderem aquilo que eu estava fazendo. Então, esse aqui seria o metal que eu coloquei como base, assim. Né, ele tem é só um metal puro, não tem nada, assim, bem brilhoso. Daí a gente começa a brincar um pouco, né? Eu trouxe aqui uma corzinha a mais ali, né? Onde tá os detalhes ali. Aqui eu também, utilizando as máscaras dos bakes para ser muito mais prático, né? Eu posso pegar meu curvature, trabalhar no levels dele, e isso vai alterar os valores dele
para eu controlar onde que ele vai estar mais forte, onde ele vai estar mais fraco. Né? Então, ó, se eu mostrar para vocês, ó, aqui eu apliquei só o curvature, né? Nessa camada aqui de dourado. Aí eu vim aqui com levels, deixei ele assim. Aí eu coloquei um filtro de blur para dar tirar aquele sharpness, né? E aí em algumas regiões eu coloquei uma paint layer, né? Para eu poder também trabalhar em cima desse mapa, pintando em cima dele, mas sem destruir ele, né? Então eu tenho tudo controlado aqui, né? Então isso que é muito importante quando a gente vai texturizar um projeto e montar um arquivo, assim, né? A gente entender uma forma de construir essa textura de forma que é como se fosse um misto de uma textura procedural, mas ao mesmo tempo com hand paint, mas ao mesmo tempo a gente não a gente consegue controlar sem perder aquilo, né? Sem destruir. Por exemplo, se eu só chegasse direto aqui nessa máscara pintando ela, seria muito mais difícil eu ter esses controles a mais aqui, né? Então, sempre legal a gente trabalhar dessa forma não destrutiva, né? Aí aqui eu também adicionei aqueles detalhes a mais, com uns alfazinhos, né? Para pôr uns ornamentos a mais nela, né? Peguei ali uns alfas florais. Para complementar um pouco, né, o trabalho que você fez, né, Rafa? E ao mesmo tempo, nessa camada, eu também coloquei relevo, né? Então a gente consegue colocar relevo pelo próprio Substance, né? Aqui tá um pouco pixelado porque eu baixei pra caramba para 1K aqui a qualidade da textura, né? O projeto final não vai estar assim, né? Então, coloquei ali uns relevinhos a mais. Também poderia ter feito um anchor point aqui para controlar, para que esses relevos também sejam levados em consideração caso a gente utilize uma máscara automática, algum gerador aqui, mas acabei não fazendo, né? Então, adicionei esses detalhes, eu comecei a trabalhar um pouco no roughness para quebrar um pouco. Quando eu olhei aqui no leão, eu estava sentindo que muito brilho estava dificultando um pouco a leitura de algumas coisas aqui, então acabei tirando um pouco, né? Deixei para o roughness só para vocês verem, né? Então, eu só coloquei um pouco de roughness na oclusão. E aqui a mesma coisa, eu coloquei aqui o Ambient Occlusion, eu adicionei um Levels e depois eu agrupei essa layer para eu pintar mais uma máscara em cima do meu Ambient Occlusion, para eu estar controlando aonde que eu quero que apareça essa única layer aqui. Então, existem várias formas de a gente fazer esses breakups aqui no Substance, né? Então, se eu clicar aqui ó, e mostrar para vocês como está a máscara, Opa, a máscara é mais para baixo. A máscara aqui, ó, esse aqui é o Ambient Occlusion com levels, né? Ó, com levels eu consigo inverter aonde ele vai aparecer, né? E trabalhar bastante isso. E daí aqui eu cliquei, eu agrupei essa camada para eu fazer uma máscara em cima dessa máscara, né? Aqui. Daí eu só pintei aonde que era para aparecer aquele Ambient Occlusion. Então tudo isso daqui só tá aparecendo nessa região aqui, né? Então a gente acaba adicionando mais complexidade ali, né, nesse breakup de camadas e máscaras, né? E uma coisa interessante, assim, é para quem não está acostumado com nomes como curvature, essas coisas, também não esqueçam de ver a introdução Substance do Marcelo Souza, pra vocês entenderem bem esses termos, né? Que tudo a gente na minha usa temporada termos ali, em inglês mesmo. eu acabei não sendo tão didático no detalhe, porque eu estava contando com o curso do Marcelo, né? Sim, então, sim. o dele A é gente muito avisou, importante se você não chega tem e uma executa, noção. né? Tipo, ó, chega, executa, ensina como faz aí, mas o básico, senão só a aula ia ficar muito grande. Porque tem que Senão ia ensinar ter que o fazer início um do PowerPoint conceito. igual eu fiz no Low Poly. Então aí a gente fez dessa forma. Mas vai funcionar muito bem. Se você já tem um pouco mais de experiência, toca o barco aí, né? Aí, seguindo aqui, eu coloquei uma camadinha de ferrugem e tudo mais. Ó, Ben-Hur, mas a Unreal, a gente usa o mapa de normal map apenas, correto? Dentro da Unreal. O mapa de curvature é só dentro do Substance. Não necessariamente. Deixa eu explicar. Pensa que na Unreal você consegue montar shaders super complexos se você quiser. Igual em um programa tipo Maya, onde tem o Arnold lá, que você consegue, né, ir criando conexões, né? É como se fosse node-based, né? Então você consegue fazer vários nós ali e você vai criando conexões. Então, você pode usar o teu mapa de curvature, se você quiser, para controlar algum efeito no shader, por exemplo, como se fosse uma máscara lá dentro da Unreal. Se eu quisesse que essa região aqui, onde está aparecendo o leão e, né, as ombreiras dela, sei lá, tivesse
emissive ali, algum efeito, né, sei lá, se fosse brilhante, eu poderia utilizar essa máscara do Curvature lá para controlar esse efeito, entendeu? Então, não necessariamente a gente vai se prender em utilizar esses mapas só no Substance, né? Na pipeline, assim, num projeto geral, você pode ser criativo com isso também. Você pode incorporar esses outros mapas dentro da Unreal também. Até o ambiente occlusion, se você quiser utilizar como máscara para fazer um material com camadas, sei lá, controlar onde vai estar a poeira de um material, e em vez de você fazer uma poeira pintada aqui no Substance, você pode fazer 2 materiais se conectando lá na Unreal, e esse ambiente occlusion vai ser a máscara que liga eles, né? Se o cara passar por uma área que ele tem que sair empoeirado, né? Mas... E mesmo se não fosse botar no Unreal, né? O Curvature aqui serviria também, porque você quer ter um controle onde você vai sujar mais dentro dos buracos, por exemplo. Ou você quer deixar as quinas desgastadas, para depois gerar um material de cor. Aí depois você gera um albedo com as quinas desgastadas, com sujeira dentro do buraco. Aí depois não precisa mais do Curvature, ele está ali, nesse caso específico, eu digo. Estaria como... te ajuda na produção das texturas, das imagens. Depois são imagens que você vai fazer em 2D e jogar lá no Unreal direto. Se não quiser controlar o Curvature em tempo real lá, nem o Ambient Occlusion. Depende você da já leva o albedo... que você quer dar, né? Por exemplo, o albedo aí, se eu quiser fazer com que o albedo já saia com esse Ambient Occlusion, ou seja, dentro dos buracos já está a cor mais escura. Eu não, nesse caso, num jogo mais simples, um celular, eu não usaria o normal mapping lá. Eu já usei ele para gerar uma textura que controlou as partes mais fundas e escureceu para mim. Então, não necessariamente, dependendo da complexidade da engine, ou de um celularzinho, um jogo menor, às vezes esses mapas estão aí só para te ajudar a fazer albedo, não é isso? Albedo e outros mapas também. Assim, projeto pessoal você acaba tendo mais liberdade para interagir da forma que você quiser, assim, né? Dentro de uma pipeline, você vai seguir as regras da pipeline. Então, sei lá, se o Tech Arts lá montou um material mais complexo que você precisa de máscaras para controlar certas coisas, você vai utilizar eles como máscaras. Agora, se é um projeto mais simples, onde você só exporta os bakes e tudo mais, então tudo vai depender de onde você está trabalhando, do escopo do projeto, da complexidade, mas, como eu falei, para projeto pessoal, a gente pode ser um pouquinho mais livre, assim, a gente pode focar um pouco mais em entregar a qualidade e a direção artística que a gente quiser, e a parte ali por trás, né, os shaders e tudo mais, a gente pode se desprender um pouco, eu acho, né? Não precisa ficar tão bitolado e tal. Assim, a gente vai passar por shaders, né? Vou ensinar vocês como que a gente monta materiais simples lá no Unreal e tudo mais. Mas, né, se quisessem ir para um nível mais complexo, aí a gente já começa a pisar ali na parte de tech art e tudo mais, aí acaba nem sempre tá na nossa alçada como character artist, né? O Bigode falou ali, fazendo dessa forma como se eu tivesse dito, aliás, relacionado ao que eu disse, acho que deve pensar menos na engine, já que vai tudo bakeado. Não vai tudo bakeado, por exemplo. Material de roughness, essas coisas, você vai separado. Mas mesmo assim, quando você jogar lá, você tem que ver como é que a cor você está sentindo ela lá, como é que está sentindo o nível de brilho. Isso também é bem relativo. Dar uma mexida, né? É bem relativo, porque na própria Unreal a gente consegue fazer os bakes dos materiais. Então, digamos assim, o personagem passa por uma parte do jogo que vai ter que ter um switch de um material para o outro, né? Ele não vai estar utilizando aquele material com as máscaras, né? Ele já vai estar utilizando um material mais otimizado que foi derivado desse material mais complexo, entendeu? Então, provavelmente seria já um material otimizado, já bakeado, já com essas coisas um pouquinho mais compactadas, né? Se os devs fizerem do jeito certo, né? Otimizando, né, o projeto e tudo mais. Então, acaba... Enfim, tem várias formas da gente fazer várias coisas. Tipo uma caixinha de Pandora, assim. É experimentar, né? Cada projeto segue mais ou menos o que você está fazendo e a partir daí pega outros projetos e vai experimentando. Mas vai aí ligando os layers para a gente ver aí, os layers. Então, coloquei aqui uma camadinha para ser como se fosse uma ferrugem, né? Então, tá bem sutil, é um laranjinha ali. Aí também já comecei a trabalhar um pouquinho mais aqui no roughness, né? Para começar a quebrar. Eu falo também nas aulas que quando a gente está montando os nossos materiais, a gente tem que ter o mesmo pensamento de quando a gente está esculpindo, né? Que vão ter formas primárias, formas secundárias e formas terciárias. E todo o processo eu estou pensando em como eu posso quebrar mais as coisas, né?
Então, vocês vão ver no final, quando eu mostrar um roughness inteiro aqui, né, depois eu ligo todas as camadas, vocês vão ver que a gente consegue perceber diferença entre tecido e diferença entre metal, a gente consegue perceber diferença entre metal e couro, e ao mesmo tempo, quando você olha para dentro de materiais isolados, por exemplo, o tecido, o couro, o metal, dentro deles mesmos vão ter essas quebras de detalhes e tudo mais, né? Então, a gente sempre está pensando em como que a gente pode trazer mais complexidade, né? E ajudar a contar a história, né? Tudo com base na história que a gente quer contar. Adicionei aqui uns breakups no diffuse, acaba sendo bem sutil, de uns tons de azul, como se fosse uma oxidação, uma coisa assim no metal. Eu fiquei no meio termo se ia ser tipo um metal, tipo ferro, tipo iron, ou se ia ser tipo... acho que iron e ferro é a mesma coisa. Ou se ia ser tipo cobre ou bronze, então eu acabei, né, fazendo um metalzinho mais colorido ali. Então eu coloquei uns tonzinhos de verde ali, como se fosse uma certa oxidação. E aqui também tem uma quebra também nesse tom de verde, também tem um pouquinho mais de roughness, né, quebrando, né. Então, né, só para vocês verem o roughness como vai também ficando mais complexo a cada camada, né. Adicionei os arranhadinhos também. Esses aqui, eles estão bem sutis. Nesses aqui eu mostro para vocês uma forma bem legal de fazer, que é utilizando primeiro uma máscara de grunge, né, que o Substance ele tem várias máscaras de grunge ali, né, com scratches e coisas assim. Então a gente usa ela numa fill layer e depois a gente adiciona paint layers para tirando os excessos, né, para não ficar com aquela cara de procedural, né. Então, uma coisa que eu falo muito, a gente vai se utilizar de ferramentas procedurais para gerar as nossas texturas, para gerar as nossas camadas, mas a gente sempre vai ter que dar uma pincelada em cima para não ficar com aquela cara de que é um lance procedural, né? Então, tinha detalhes ali que aparecia muito os arranhados, né? Até posso vir aqui mostrar para vocês, né? Se eu ligar aqui a máscara. Então, ele tá muito aleatório, muito randômico, né? Então, e vão ter áreas que vai estar aparecendo mais, áreas que vão estar aparecendo menos. Quando você pensa na dinâmica da luta, por exemplo, né? Provavelmente os braços teriam que ter mais arranhados, na região das pernas, que são regiões que a pessoa se mexe para se defender e tudo mais. Então, a gente tem que ir dando uma limpada, né? Eu até vou tirando uns excessos ali, pintando um pouquinho. Então, tudo a gente vai colocando e tirando. Pintando essas máscaras e tudo mais. E uma coisa que você citou muito aí, que quem vai aprender ainda vai ver o curso, inclusive também do Marcelo, a questão do roughness, né? Que traduzindo seria o índice de quanto aquilo é rough, ou seja, rugoso, rústico. Então, se ele é pouco rugoso, significa que ele é liso. Então, por exemplo, na minha testa aqui, vocês devem estar vendo um brilho mais polido. Tô oleoso, tô percebendo isso. Então, na área da oleosidade, o roughness, vamos dizer, a rugosidade é menor. Então, o brilho fica mais polido. Se tem área que está mais sequinho da pele, sem essa oleosidade, o brilho é mais suave e espaçado, ele não é forte e concentrado. Então, significa que tem muito índice de rugosidade ali, que seria o roughness alto. Então, o roughness baixo, a coisa brilha muito, vamos, em termos assim, fica aquele brilho polidinho. Sim. O roughness alto fica um brilho muito suave e espaçado. Aí você imagina um vidro que tem o roughness baixo, ou seja, bem polido, só que as pessoas foram botando mãos encostando no vidro. E a mão vai deixar aquelas marcas de impressões digitais e tudo, vai deixar aquilo mais gorduroso, e ali o brilho vai funcionar diferente. Então, quem é que vai pegar aquele vidro, aquele metal, e ver na hora que aquilo está com o efeito que a gente chama de weathering, né? Que é o efeito do tempo ali, é chuva, é mão dos outros, o roughness é a chave para controlar isso tudo. Inclusive, né, Porcelli, uma chave grande que tem responsabilidade na definição entre o que é metal, o que é plástico, o que é cobre, o que é tudo. Né? O roughness ele vai ser bem importante mesmo para ajudar a quebrar os materiais. Também tem o metallic, né, que é outro material que entra em conjunto com o roughness. Quando a gente vai separar o que é mais metalizado e o que não é. Sim, cada material tem sua importância muito grande. O do roughness é um dos maiores, eu acho, assim, porque ele ajuda a
ele ajuda muito na leitura do objeto, né? Dependendo do que você está trabalhando, né? Você consegue ver a sensação né, do que aconteceu com aquele objeto por culpa do roughness. Tem os desgastes também de cor, tem essas variações, mas o brilho ali, o specular, né, o mais quebradinho sempre ajuda bastante, né? Aí você vê, né, Porcel? Você tem um metal com a tinta meio fosca. Mas aí tem os arranhões. Aí arranhou a tinta. Então lá dentro está aquele metal puro, bem brilhoso. Exatamente. Aí no mapa de roughness você vai ver que na área brilhosa, né, o roughness está como se fosse preto. Ou seja, não tem roughness. Se não tem rugosidade é porque é o contrário, é brilhoso. Sim. Então você vai ver o arranhão bem brilhosinho. E do lado do arranhão que ainda tem a tinta fosca, o roughness está mais claro, está mais branco. Ou seja, tem muita rusticidade na direção com que a luz é refletida. Sim. Então, é milhões de micro. O modelo bem legal para exemplificar isso aí é aquele lá que a gente fez da Space Marine, né? Que ela tem metal pintado, né? Sim. Não sei, é que eu não tenho um print dela aqui agora, senão eu vou mostrar pro pessoal aqui. Que tem os arranhões na armadura dela e é um metal pintado. Pensa, tipo, uma armadura lá do Halo ou do Gears, assim. Que a gente vê a tinta, aí você vai ver a tinta saindo, então você coloca uma camada de relevo na tinta, né? Para ela ter uma altura maior. Aí onde tem o corte, você coloca uma camada de relevo mais baixa, né? Ali no Rage Map, no mapa de altura. Aí você tira a cor da onde está o arranhado, você aumenta o brilho, né? Diminuindo o roughness. Então tem N possibilidades. E a própria tinta você pode, por exemplo, adicionar um noise no roughness para que ela fique com aquele aspecto poroso, não fique 100%, né, flat o brilho dela. Então tem N possibilidades, sim. O importante é vocês entenderem as formas de construir essas camadas que... A mecânica, né? Uma vez que você entende o básico, você faz qualquer coisa dentro do Substance. Sim. Exatamente. O Matheus perguntou quando que sai o curso do Marcelo. Tanto do Marcelo como o do Porcel saem essa semana. Eu não sei se a Gabi tá nos ouvindo, eu não sei se algum deles vai sair já inteiro. Eu acho que o do Marcelo não. O do Porcel não. Vai saindo semanalmente. Ah, já sai inteiro? Eu já fiz tudo. Já. É verdade, já sai inteiro. Então, eu não sei se libera inteiro e o do Marcelo também inteiro, ou só o do Marcelo inteiro e você aos poucos, ou o seu inteiro e do Marcelo. Não sei daí. Mas essa semana já começa tudo. A Gabi, daqui a pouquinho, ela aparece aí e dá essa information pra gente. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu acho que vocês não estão vendo minha tela toda. Espera aí que eu vou compartilhar de novo. É que eu coloquei só a tela, né? Tinha que colocar... Coloquei só o Substance, tinha que colocar tudo. Esse aqui é um projeto pessoal meu de uns, acho que 3, 4 anos atrás já. Acho que tem que voltar a minha tela lá, Rafa. Eu fechei aqui, peraí. Esse modelo aqui, eu não fiz nada de detalhe no ZBrush, é tudo no Substance. Então, tipo, todos os couros, todos os metais, a graxa que tem aqui, tudo amassado no metal, tudo tá no Substance. Então, acaba que a gente consegue fazer muita coisa no Substance. Né? Tipo, você não precisa necessariamente modelar muitas coisas. Você pode, tipo, montar direto lá o metal e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês a lamparina dele, que é bem legal também, que daí dá para sentir aquilo que o Rafa falou do vidro sujo, né? É ali na base da luminária, ali, ó, perto do metal já. Já dá para ver isso bastante. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Vamos ArtStation. Não carregou, peraí, eu vou abrir, puxar para cá. Vocês estão vendo aí? Olha quanto de detalhe que tem acontecendo, né, nesse objeto, né? Então, tem diferença no roughness do metal, tem amassados, tem arranhões, tem muita sujeira aqui na base, tem ferrugem. Olha lá o vidro da lamparina, né, da lâmpada ali, como que tá. Ó, aqui, quando ele passa com a luz por trás, ó, dá pra gente sentir mais a quebra do specular ali, né? Do brilho reflexivo, né? Algumas áreas mais fortes, outras bem embaçadas. Ó. Olha. Então, tudo isso é a história que a gente coloca no nosso modelo, né? Então, por isso que a gente sempre tem que pensar, né, em como que
a textura vai ajudar a gente a trazer mais informação para o nosso personagem, né? E vai interagir tanto com a modelagem que a gente às vezes acaba se focando muito no